E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero fazer um react aqui do vídeo do Victor Bonato. Para quem não conhece aí esse cidadão, ele é um dos caras que foi falsamente acusado aí há um tempo atrás. E como sempre, né, eu farejo esses casos aí, eu consigo estar ligado nesses casos. E eu cantei a pedra, né? Eu dei uma analisada, vi ali as supostas provas que se tinha contra o cidadão, né? Vi até a advogada Graciele, né? Eu acho que é a Graciele. Bora, caceta. A Graciele Barbosa, né? Que também advogou pelo Daniel Alves aqui no Brasil, né? E parabéns ao trabalho dela, gosto muito do trabalho dela também da Jamile, né? Porque são advogadas, cara, que não fica dando palpite na vida de homem. Elas vão lá e advogam e acabou, que é o papel delas. Correto? E mais ou menos um ano não, tem mais, né? Eu fiz um vídeo sobre esse caso, aqui, ó. Tem um ano ou mais de um ano, tá? E a doutora até comentou aqui, né? A verdade é uma só, Victor Bonato é inocente, né? Então a Queiroz, não é Barbosa, Graciele Queiroz, ela comentou aqui, beleza? E eu até tinha falado, eu mandei, eu não sei se eu não me lembro. Doutora, se a senhora me permitir, né, essa grande honra, gostaria de a senhora participar de uma live comigo, tá? Pra gente conversar um pouco, apresentar seu trabalho pro pessoal, né, e conversar sobre esses casos, caso queira, obviamente. E eu fui, tanto que ela comentou, porque se eu não fui um dos primeiros, na época eu fui o único canal a pegar esse caso, a analisar ele e dizer, não, o cara é inocente, né? O cara é inocente. E galera, todos, basicamente, todos os caras que foram falsamente denunciados na mídia, eu trouxe aqui e eu analisei e falei para vocês, todos eles, seja Daniel Alves, Robinho, o filho do Lula, da Cunha, quem mais? Teve outros casos, né? Teve outros casos aí que até canal da Red bateu nos caras, como foi o caso do da Cunha, né? Do DJ Ives, certo? E todos eles foram inocentados. Todos eles foram inocentados. Porque, pessoal, o modus operandi é o mesmo, né? E é ridículo. E é o que eu falo, cara, foi pra mídia, é porque a mulher não conseguiu fuder o cara na justiça. Então ela quer fuder a moral do cara. Entendeu? Então vamos analisar aqui a fala do Vitor, né? Eu acho que esse tipo de situação, cara, deixa eu ajeitar isso aqui. Esse tipo de situação aqui do Vitor deveria acontecer mais, né? Os caras, depois que conseguir sua liberdade, têm o direito e a permissão de falar, sem se complicar, eles deveriam falar sobre o caso, sabe? Eles deveriam, tá? Então vamos lá. Valeu, Alazão que trouxe esse vídeo aí pra gente. Tá lá no canal da Dona Zelma, né? Criados para Governar aqui no Telegram. Então, um abraço também para Dona Zelma. Espero que ela esteja conseguindo, né, arrecadar o valor para fazer a cirurgia dela. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Agradeço aí o Alazão. E lembrando, quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores, galera, tá? E ajudar aqui o canal, é só se tornar membro aí na descrição pelo apoio. Isso ajuda bastante. O nosso canal não é monetizado, tá? O YouTube não monetiza nosso canal, ele tem crescido, né? Mas a gente precisa aí do apoio de vocês, seja através da chave Pix, seja através do apoio. Beleza? Então vamos lá analisar esse caso e aqui mostrando pra vocês, eu fiz o vídeo, tá? Aqui, ó. E o título, né? Victor Bonato, o homem é insaciável e inocente, porém pecador. Esse é o ponto. Ele está em pecado, que é pior do que um crime, tá? Então eu espero que ele se conserte nesse sentido aí, eu tenha se consertado, tá? E vamos lá. Algumas provas que me inocentaram e compartilhar o que eu aprendi durante esse processo. Vamos lá. No final de 2023, eu passei 58 dias na prisão, após ser falsamente acusado de um crime que eu nunca cometi. Eu fui preso sem ser ouvido, sem nenhuma prova, sem sequer prestar minhas declarações, apenas com a palavra de 3 amigos. Eu tive a minha vida exposta, tive a minha reputação destruída, e mesmo depois de provar a minha inocência e ser absolvido, ninguém se preocupou em ouvir o meu lado da história. Por isso... Mentira, tá, Vitor? Se você chegar a ver meu vídeo, veja lá. Eu não vou dizer que estive do seu lado, não é a questão. Eu não estou do lado de ninguém. Eu estou do lado da verdade. E eu analisei teu caso e eu vi. Não, simplesmente o cara, né, houve um rosto com uma, com outra, né? O cara é assediado na posição que ele tá, um cara jovem, um cara bonito. Ser pastor, cara, forçado demais nessa idade, eu não aceito, tá? Não aceitaria, mas enfim, né? Ele tem um trabalho dele que ele presta, eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Eu tô falando em questões pessoais minhas, tá? Ele tem o mérito dele aí pra estar onde tá,
entendeu? E, obviamente, as cidadãs ficaram ali com raiva porque ele não ia assumir ninguém, certo? E fizeram um complôzinho, que aí mulher se une. Quer ver mulher se unir? É pra funder um mesmo cara. Aí ela se une. E elas se uniram pra destruir a vida do cara. Simplesmente foi isso que aconteceu, entendeu? Mas vamos lá. Hoje eu resolvi falar sobre o que aconteceu, mostrar algumas provas que me inocentaram e compartilhar o que eu aprendi durante esse processo. Eu fui imoral? Com certeza. Eu fui hipócrita ao viver algo que eu pregava contra? Sim, eu fui. Mas eu nunca fui um criminoso. Pecador, tá? Você foi pecador. Nunca esqueça, como um cristão, se você está arrependido de verdade e reconhece a sua queda, né, e que você se levantou, não é depressão, não é ansiedade, não é apenas hipocrisia. Você pecou, tá? Você pecou contra o corpo de Cristo. Então, sempre ressaltar isso, tá? Porque eu vejo uma tentativa, não tô falando por parte dele, mas de geral, de as pessoas, quando vai assumir um erro, eles não tocam na questão pecado, transgressão da lei de Deus, tá? Então, vale ressaltar isso aqui. Apenas cometi erros e falhas ao quebrar princípios importantes para um cristão. Sobre o caso, no dia 20 de setembro de 2023, eu fui preso enquanto participava de um retiro. Na delegacia, eu descobri que 3 amigas minhas, pessoas do meu convívio com quem eu havia me relacionado, estavam me acusando de um crime. Para não expor ninguém... Amiga, tá? Amiga, tá? Presta atenção, amiga. Não era casado nem nada. Amigas que ele teve um relacionamento. Pois esse não é o objetivo do vídeo, eu vou chamá-las aqui de A, B e C. As 3 eram amigas entre si e também eram minhas amigas, sendo que A e C eram melhores amigas e C era a minha melhor amiga na época. Meu envolvimento com elas foi acontecendo... Imagine, melhor amiga, viu? Sendo em momentos diferentes, sendo primeiro com A 3 vezes. Então vamos entender. Então foi coisas separadas. Então vamos... Espero que ele explique melhor, porque também não ficou muito claro porque elas se uniram para destruir ele, mas isso ficou claro que era ciúmes, né? Depois com B 2 vezes e por último com C, também 3 vezes. Todos os encontros ocorreram de maneira consensual e natural, surgindo a partir de conversas no Instagram e no WhatsApp. Que é um problema, né, Vitor? Você sabe disso, você tem consciência que não era para ter acontecido, você era para ser um jovem. Como está na vida de ministério, para estar casado, isso aqui eu tô falando como cristão, tá, pessoal? Eu sei aqui que no canal eu não recomendo o casamento, mas na condição dele era o que ele deveria ter feito, né? Não deveria estar aí com A, com B e com C, né? Com melão, o homem é faminto, o homem é faminto. Guardo todas as minhas conversas no WhatsApp desde 2014 e graças a isso eu entreguei o meu celular e a minha senha para... E outra coisa, né, tem um bando de gente retardada, eu não sei se aqui entre vocês tem, mas no meu dia a dia tem, o pessoal bota lá mensagem temporária. Os doentes, né, quando precisarem resgatar uma mensagem para resolver um problema, não vão, né? Então, pessoal, não façam isso, tá? Não façam isso. Não fiquem apagando mensagens, tá? A não ser que você seja um criminoso, né? Aí é outra história. Polícia, sem qualquer resistência, onde constavam não somente as minhas conversas com essas mulheres, mas também conversas de relacionamentos anteriores. As mensagens foram analisadas pela perícia e o relatório final do chefe de investigação, com mais de 50 páginas, concluiu que eu nunca cometi crime algum. Então você deve estar se fazendo a pergunta que eu também me fiz. Por que do nada, 3 amigas minhas resolveram me acusar de um crime que eu não cometi? No decorrer do processo, eu descobri por meio de diversas testemunhas, incluindo amigos em comum entre eu e ela, já que nós éramos do mesmo ciclo social. As 3 haviam descoberto um evento onde estavam juntas, que eu havia me relacionado com elas em um curto intervalo de tempo, que teria despertado nelas um sentimento de vingança por se sentirem enganadas. Isso aí. Essa também foi a teoria de 2 policiais no desenrolar do caso ao ver todos os depoimentos. O pai da Cia, após saber da situação e por ser um amigo próximo meu, também se sentiu ferido e traído. Por isso, ele tomou a iniciativa, incentivando que elas me denunciassem para acabar com a minha vida. Nossa, que pai vagabundo, né? Quer dizer, namorou, ficou com uma, ficou com a outra. Isso aí é motivo... Cara, olha que coisa doentia, perversa. É motivo pra você prender alguém, cara. Quando a gente fala aqui que pro cara manter até distância de mulher, pô, é um exagero? Mas é um exagero que vai salvar a sua vida. A gente não tá falando de pessoas que o cara estava tendo relacionamento. A gente tá falando de 3 mulheres que ele teve amizade. E teve relacionamento, mas não tinha mais. Dentro de um convívio de igreja, cara. Sabe? É um absurdo. Conforme depoimento de testemunhas. Eu fui preso sem nenhuma prova, apenas com base na palavra delas, que estava cheia de contradições. Foram colhidos 3 depoimentos, 2 na delegacia e 1 diante do juiz. Eu quero saber o que foi que elas falaram, né? E em todos os depoimentos delas houve várias e várias contradições. Devido a isso, o próprio órgão de acusação, que é o Ministério Público, questionou todas as falas delas, confrontando com todas as mensagens que nós trocávamos. Dentre elas, vou citar algumas das questões que foram levantadas, não só pelo MP, mas também pelo juiz. Primeiro, se eu cometi algo contra A, por que ela ainda se relacionou comigo mais 2 vezes? Segundo, se eu forcei B a fazer algo, por que 2 semanas depois ela voltou a me procurar, falou em casamento, filhos e disse que me pegaria de novo? Terceiro, se eu tivesse abusado de C, como isso seria possível com a minha irmã sentada ao lado no sofá? E por que ela permaneceria depois disso indo até a minha casa, fazendo janta pra minha família e me convidando e me levando pra passear com a família? É muito cara. Aí vocês perguntam, como é que você acerta? Você é um vidente, você é a mãe de nada da Red.
Cara, é o mesmo modo operandi, pessoal. É tudo a mesma merda, velho. Entendeu? Raivinha, ciúmes. Ah, ele ficou com você e não quis. Ah, comigo também. Ah, vamos foder com ele, vamos. Ele não vai ficar com mais ninguém. Entendeu? Família dela. Quarto, porque todas elas permaneceram minhas amigas, conversando comigo normalmente depois de nos relacionar. Claro, pra te fuder, né? Mas no momento exato que descobrem uma das outras, elas resolvem me denunciar. Ocorreram mais inúmeros questionamentos, tanto sobre o comportamento das mulheres, como também sobre a investigação conduzida pela delegada, onde o juiz entendeu que a investigação foi tão falha que não deveria nem ter gerado o processo, pois a acusação não tinha lógica nenhuma. No final, após já ter causado todos os danos possíveis à minha imagem, o próprio órgão de acusação, o Ministério Público, pediu a minha absolvição e o juiz me absolveu. Fizeram fakes falando que eu era um monstro, que eu havia violado diversas mulheres, que eu havia cometido crimes absurdos, mas até hoje ninguém se preocupou em postar a verdade. Pegaram um áudio extraído de uma conversa de cunho sexual, tiraram do contexto a fim de distorcer toda a verdade. Detalhe, o segredo de justiça foi quebrado desde o princípio. A mídia teve acesso a tudo. Ou seja, se tivesse algo que me incriminasse, por que não divulgaram? Depois que eu fui absolvido, por que ninguém divulgou os argumentos e provas que o juiz usou na sentença para me absolver e mostrar que eu fui estatisticamente mais um caso de falsa acusação no Brasil? Sobre um vídeo que gravei onde o tribunal da internet julgou se a confissão de um crime nunca foi. Foi uma confissão de pecado. Nós cristãos acreditamos que ter relação sexual fora do casamento é pecado. Que defraudar emocionalmente é pecado. Eu reconheci isso, mas distorceram tudo e tentaram usar contra mim. Agora eu quero falar sobre o que tudo isso me ensinou, que é mais importante do que me defender. Eu quero mostrar como essa experiência me transformou. Eu vivia de forma incoerente com aquilo que eu acreditava. Estava aprisionado a pecados que me impediam de viver a plenitude do que Deus tinha pra mim, e paguei um preço alto por isso. O orgulho me impediu de buscar ajuda pra viver em santidade, e o pecado custou minha liberdade. Isso não é sobre me vitimizar. Hoje eu entendo que meu propósito é outro, que eu preciso pegar tudo que eu vivi pra ajudar outros. Isso aí, falando de pecado, é isso aí. Outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Quero falar sobre o que importa: arrependimento, transformação e como viver de verdade aquilo que a gente acredita. Quero compartilhar como, mesmo em meio às minhas falhas, a graça. Esse Apple Watch aí. É caro, hein? Cuidado. A graça de Deus foi comigo, estabelecendo a verdade na justiça, cuidando de mim na prisão e me ajudando a reconstruir a minha vida da maneira certa. Como o Senhor tem trabalhado em mim, me ajudando a ser antes de fazer, a viver com atitudes aquilo que eu sempre expressei com as minhas palavras. Meu objetivo ao contar a minha história é para alertar sobre o engano do pecado, trazer clareza e verdade. Quero ajudar pessoas que passam por situações difíceis, que estão presas a pecados, vícios. Calma aí, fera, não vai vender curso não, né? Faz isso não, porra. Que acreditam não ter mais solução, a entenderem que há um caminho de restauração em Cristo. Acima de tudo, se você entender o preço do pecado, saiba que em Jesus sempre há um caminho de volta. Eu sou a prova disso. Ok, bacana, gostei do posicionamento dele. E é isso aí mesmo. Não pediu desculpa por ser homem, né? Não meteu aquela, eu entendo a dor das mulheres, né? Porque isso é palhaçada. Entendeu? Ok. Bacana. E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E vocês estavam sabendo desse caso? Classificou os depoimentos das denunciantes como confusas. ADV, né? ADV, AD. A cara do maluco. Fala, galerinha. Você tá entendendo porque eu não confio em gente nova? Você não pratica? Ô, Vitor, não leve em consideração essa parte. Ali chavecando, cantando, mandava mensagem. A reação de quem tá ali é falar, mano, quem é esse cara? Quem é esse cara, tipo? Aí a gente confronta, a gente fala, e aí, mano, esse cara tá gravando esse podcast pra falar isso pra mim. Mas enfim, galera, comente aí o que vocês acharam. E tá aí mais um caso, velho. Mais um. Qual será o próximo? Tem aqui, ó. Tem um que eu tenho que analisar. Tem um que eu tenho que analisar que é aqui do... O que é esse aqui? Ah, tá. Tem um que eu tenho que analisar aqui. Calma aí. Que é do Falcão, né? Falcão. Tem que analisar o dele aqui, ó. Entendeu? Mas é isso aí. Comente aí o que vocês acharam, galera. Beleza? Valeu aí pelo Alazão por mandar aí o link. E eu vou ter que reagir também. Deixa eu dar uma olhada aqui no do Alex aqui, ó. Já deixar aí... Porque eu vou fazer porque é muito vídeo, é muita coisa. Tem que atender o pessoal do grupo. Tenho que atender, tá? Então vou reagir esse vídeo aqui, tá? Então quem tá querendo assistir aí, segura. Eu vou trazer esse react. Beleza? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.